A E.L. James parece aquela adolescentezinha virgem que fica fantasiando o tempo todo sobre sexo e acha que todo mundo tem orgasmos múltiplos em toda a transa. Isso seria até ok se ela de fato fosse uma jovenzinha virgem e loser e não uma tiazona. Enfim. Olá! Hoje então eu vim falar sobre um tema polêmico, que é o livro 50 Tons de Cinza, que é aquele livro que, ou você ama ou você odeia. Então, eu li o livro logo que foi lançado e tava bombando lá fora. Eu li o livro já na intenção do quê? De falar mal. Mas acontece que eu não odiei tanto o livro quanto eu estava esperando odiar. O que eu achei bastante bizarro até. E eu assisti ao filme também, então eu resolvi fazer uma resenha meio que falando sobre o livro e a adaptação para os cinemas. Lembrando que eu tenho uma vídeo-resenha sobre 50 Tons de Cinza de 2012, eu vou deixar ela linkada na descrição do vídeo e também aqui na tela, caso você tenha perdido. Mas vou tentar fazer uma versão reloaded, até porque eu acabei de sair do cinema, então eu tô com várias opiniões fresquinhas. Vamos então começar falando do livro, da história em si, de 50 Tons de Cinza. Tudo começou com uma fanfic de Crepúsculo, em que a Bella e o Edward eram retratados em uma versão safadinha, por assim dizer. Os principais personagens do livro são a Anastasia Steele e o Christian Grey. A Anastasia é aquela típica personagem tom pastel. Ela tem 21 anos, é recém-formada, é virgem, não sabe nada sobre sexo. Já o Mr. Grey é um homem de negócios riquíssimo, ele tem um verdadeiro império com o nome dele. E eles acabam se conhecendo de uma maneira um tanto quanto bizarra e você já nota aquela tensão sexual no ar, você já sente que tem algo rolando por ali, mesmo eles aparentemente não tendo nada a ver um com o outro. E a partir daí, o Mr. Grey vai começar a inventar coincidências para se encontrar casualmente com a Anastasia. Ele fica forçando encontros casuais porque ele tá muito interessado nela e ela também corresponde a esse interesse. E aí, obviamente, um dia eles acabam cedendo a esse desejo, só que tem um porém. O que a Anastasia não esperava é que o Mr. Grey tivesse gostos um tanto quanto peculiares para o sexo. Ele era adepto do BDSM, o que significa que ele curtia uma coisa meio sadomaso, ele curtia algemas, mordaças, enfim, ele gostava de ser o dominante da relação e gostava de ter, tipo, uma escravinha sexual para satisfazer aos seus desejos. Essa escrava sexual, no caso, é o que ele chamava de submissa e tinha contrato assinado e tudo mais. E, assim, não era bem esse tipo de relacionamento que a Anastasia esperava ter com o Mr. Grey. Mas, como ela estava muito atraída por ele, ela acabou topando, deixando rolar. E é nesse momento que ela vai conhecer todo um novo mundo de putaria, perversão e sacanagem. Uma coisa que eu acho bem importante de citar logo de cara é que não vai esperando encontrar literatura de qualidade. Eu encaro a leitura desse livro como a leitura de um conto pornô de 500 páginas. Que é aquele negócio que você lê só pela sacanagem, você lê só pra se divertir e nada mais. E como eu falei no início do vídeo, o meu gosto por esse livro foi meio bizarro, porque eu já comecei achando que eu ia odiar assim com força, só que eu apenas não gostei. Vamos dizer assim, eu não odiei o livro, não foi a pior coisa que eu li na vida, mas eu diria que ele tem pequenos pontos positivos e muitos pontos negativos. Então vamos falar sobre eles. Começando pelo mais óbvio, as partes de putaria são muito legais. Pronto, falei. As cenas de sexo são o ponto alto do livro. Elas são engraçadas, elas são divertidas de se ler. Eu não sei se era essa a intenção, mas eu dei muita risada lendo. E uma coisa que eu achei interessante é que a autora ela não economizou nas descrições. Ela não economizou na safadeza. Ela descreveu tudo sem tirar nem pôr.
literalmente, ou não. Apesar disso, algumas coisas que acontecem durante as relações sexuais descritas no livro são bem irreais. Por isso que eu falei no início do vídeo que a Yael James parecia virgem. Porque ela não tá retratando um negócio que acontece, um negócio verossímil. Ela tá sendo muito surreal. Por exemplo, a Anastasia, na sua primeira vez, ela goza não sei quantas vezes. E, cara, que mulher goza uma vez na primeira vez que ela faz sexo? Quanto mais, tipo, gozar várias vezes seguidas. Que loucura. Não existe isso. Eu achei isso muito forçado e, sei lá, né, pode criar expectativas irreais. Uma coisa que me incomodou muito quando eu li o livro é a questão do machismo e da submissão da mulher nesse livro. Porque o BDSM não é isso que a Yael James colocou no livro dela, ponto. O BDSM é um negócio totalmente consensual. A submissa, ela gosta de estar lá, ela gosta de dar prazer ao dominante. Ela está feliz de estar ali e desempenhar esse papel. E com a Anastasia isso claramente não acontece. Apesar dela não ser obrigada, tipo, com uma arma na cabeça a fazer as coisas que ela faz com o Mr. Grey, ela se sente forçada moralmente, ela se sente pressionada por ele a se envolver em algo que não é aquilo que ela esperava, não era aquilo que ela desejava. Ela tá lá sendo submissa dele porque é a condição que ele impôs, mas na verdade o que ela queria era ser uma namoradinha convencional que anda de mãozinha dada pelo parque e pratica o sexo baunilha tão desprezado pelo Mr. Grey. Então tem que ver que isso não é exatamente o que eu chamaria de consensual, né? Fora isso, o que me incomoda muito no Mr. Grey é que ele não é dominador, assim, só entre quatro paredes. Porque, veja bem, eu não sou puritana, tá? Longe de mim, eu acho que entre quatro paredes vale tudo desde que as duas partes envolvidas estejam gostando daquilo. Só que o negócio é que a dominância e o controle do Mr. Grey excede as quatro paredes. E ele quer ter o controle sobre a Anastasia em todo e qualquer aspecto da vida dela. Ele quer controlar as roupas que ela usa, as pessoas com quem ela sai, o que ela come, o que ela bebe, quanto ela bebe, o carro que ela dirige, enfim, ele quer controlar tudo da vida dela e exige dar ordens a ela mesmo quando eles não estão fazendo sexo, quando eles não estão na relação de dominante versus dominada. Ele quer exercer total controle e isso não tem nada a ver com BDSM. Inclusive, ele se sente no direito de puni-la, de castigá-la quando ela não o obedece em situações muito banais, que não tem nada relacionado com sexo. E isso me incomodou profundamente. De uma maneira que... nojinho, sabe? E assim, ainda nesse assunto, me incomoda profundamente quando eu vejo resenha de meninas e mulheres falando: quem não gostaria de ter um Mr. Grey pra chamar de seu? E tipo, oi, eu não gostaria de ter um Mr. Grey pra chamar de meu, mas assim, nem que fosse, tipo, o último homem da face da Terra. Ele é um stalker, ele persegue a Anastasia pra tudo quanto é canto, ele sempre sabe onde ela tá. Ele é machista pra cacete e se sente no direito de controlar a vida dela como se ela fosse uma marionete. Isso por si só já me cortaria o tesão na hora, não importaria se fosse gostoso, se fosse rico, enfim. Fora essas coisas que me incomodaram por questão de ideologia, o livro é mal escrito pra caramba. Então assim, me incomodou, doeu nos olhos ler algumas coisas no livro, porque ele é mal escrito, ponto. Tem vocabulário fraco, ele tem enredo fraco, se você tira as partes de putaria não sobra história. Tem muitas palavras e situações se repetindo o tempo todo, como por exemplo, a Anastasia tem um hábito irritante de ficar mordendo o lábio e o Mr. Grey aparentemente se sente excitado com isso. Oi? E então a gente tem cenas e mais cenas dela mordendo o lábio e ele ficando excitado. E ela mordendo o lábio e ele ficando excitado. E assim ad eternum.
também que se repete muito é ela enrubescendo. Eu li em inglês, eu não sei como é que ficou na tradução, mas, nossa, no original era o tempo todo. I flush, I flush, I flush. Falei, cara, essa menina tem problemas. Ela vive vermelha, ela vive corando, ela tem que ir num dermatologista se tratar. Então, assim, são várias situações se repetindo, várias palavras se repetindo. Você vê que claramente a autora é uma autora pobre. Assim, ela não tem um vocabulário muito extenso. Ela também não é, assim, extremamente criativa, a não ser quando se trata das cenas de sacanagem. Fora o mimimi eterno da Anastasia, que, assim, o livro é narrado em primeira pessoa. Então, às vezes, é um suplício você continuar lendo, porque ela tem uns diálogos internos com o que ela chama de a deusa interior dela, que seria tipo uma consciência. E ela fica falando com essa deusa interior, uns monólogos, assim, absurdamente longos e absurdamente cansativos, e me deu nos nervos em algumas partes, sabe? Eu não vou negar. O livro ficaria bem melhor se fosse em terceira pessoa, inclusive. Um ponto positivo que eu preciso mencionar é que eu acho que 50 Tons de Cinza trouxe à luz os romances eróticos. E eu acho isso muito válido, porque isso mostra que as pessoas estão se libertando e estão parando de achar que dar é feio, que mulher recatada e mulher digna não vê e nem faz putaria. E que ou a gente abre o livro ou a gente abre as pernas. Então, achei que ele deu o pontapé inicial para esse gênero vir com tudo. Tanto que apareceram vários outros romances, alguns duvidosos, outros não, do gênero erótico, o que é bacana, na minha opinião. Mas assim, eu continuo achando que se você quer ler putaria, você quer polêmica de verdade, é melhor você ir ler os livros da fase erótica da Hilda Hilst, por exemplo, que são muito mais legais e são muito mais divertidos e criativos do que 50 Tons de Cinza. O meu veredicto é: 50 Tons de Cinza não é nem de longe o melhor livro que eu já li, mas também não é de todo mal e não foi a minha pior leitura da vida. Ele é engraçado, ele é divertido de se ler, ele é inusitado, mas ele é também bastante irreal. Você não vai sair achando que vai gozar por todos os poros na primeira vez, porque não é assim que a coisa funciona. Também não vá com muitas expectativas para não se decepcionar, porque eu acho que foi por isso que eu não odiei tanto o livro quanto eu achava que ia acontecer, porque eu fui não esperando nada mesmo. Como eu falei, pra mim esse livro é um grande conto erótico, é um negócio muito despretensioso mesmo e não vale todo o hype que se criou em torno dele. Na época em que eu li, foi válida a experiência de leitura para matar a minha curiosidade, mas hoje em dia eu acho que a vida é muito curta para ler livros como esse que, sinceramente, não me acrescentaram grandes coisas. Eu já li romances eróticos melhores e mais bem escritos, como, por exemplo, O Caderno Rosa, de Lori Lamb, da Hilda Hilst, que é muito amor. Vou deixar linkado na descrição do vídeo, porque isso é putaria com P maiúsculo e é muito bom. Em tempo, eu tentei ler a sequência de 50 Tons de Cinza, os 50 Tons Mais Escuros, e eu não dei conta, porque ele é muito chato, assim. Ele conseguiu ser mais chato e ainda mais repetitivo e mal escrito do que o primeiro livro. Então teve uma hora que eu desisti, joguei a toalha, falei, cansei. Então eu tô bem achando que eu vou sair caçando uns spoilers na internet pra saber como é que a trilogia vai acabar então, porque eu não pretendo ler os outros livros. Falando sobre o filme, eu achei que este foi um caso em que a história funcionou bem melhor nas telas do que no papel. Eu achei o filme muito melhor do que o livro, justamente por não focar tanto no mimimi da Anastasia e sim na história em si. Além disso, eu achei as cenas de sexo de extremo bom gosto. Ao contrário do livro, elas não são escrachadas e gratuitas. Elas têm um contexto, elas foram muito bem produzidas e ficaram visualmente, esteticamente muito bonitas. Aparece gente pelada, obviamente, mas não é aquela coisa, af, que vergonha alheia,
que a gente vê em algumas descrições do livro. Outra coisa que eu amei demais no filme foi a trilha sonora, que é realmente envolvente e combinou muito bem com o clima da história. Eu nem gosto de Beyoncé, mas o que é aquela versão sacaninha de Crazy in Love, minha gente? Porém, como era de se esperar, justamente por ser muito fiel ao texto da E.L. James, o filme peca bastante no roteiro, porque não tem história, não tem plot, a premissa é muito fraca, o que sustenta o filme são as cenas de sexo mesmo. Eu realmente me senti vendo um filme pornô de longa duração e com mais qualidade técnica, mas ainda assim é um filme em que o sexo é o grande protagonista. Para amenizar isso, contudo, eu achei que o filme tem umas tiradas de humor que eu achei que foram bem bacanas para quebrar a seriedade do tema. Então deu todo um arzinho de comédia que eu não estava esperando e que surpreendentemente coube muito bem a história. Então esse foi um ponto positivo que deixou tudo muito mais leve. Assim, eu realmente não sei se os 50 tons de cinza vale a fortuna que estão cobrando pelos ingressos de cinema hoje em dia, mas eu confesso que eu gostei da experiência. É um filme que sim é melhor do que o livro e vale pelo entretenimento. E é isso, se você já leu o livro, se você já viu o filme, me conta nos comentários o que foi que você achou da história. Se você gostou desse vídeo, me dá um joinha para me ajudar a compartilhar e se inscreva aqui no canal caso não tenha se inscrito ainda. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!